A propriedade emergente no ensino de língua inglesa, sua relevância teórica e suas implicações práticas para educadores. O conceito de propriedades emergentes, derivado da teoria dos sistemas complexos, destaca como as partes individuais de um sistema interagem para gerar resultados inesperados ou de maior complexidade. Esse trabalho propõe explorar o conceito de propriedade emergente no ensino de língua inglesa, destacando sua relevância teórica e suas implicações práticas para educadores. Objetivo geral: explorar o conceito de propriedades emergentes no ensino de língua inglesa. Objetivos específicos: investigar as principais características de propriedades emergentes no ensino de língua inglesa, verificar a adequação de cada propriedade emergente citada à BNCC, destacar as implicações práticas para educadores. Ao compreender a natureza da competência linguística, os profissionais da educação podem desenvolver abordagens para promover a fluência e a comunicação eficaz. Vamos pensar na língua inglesa como um sistema complexo, cheio de partes que se conectam de maneiras diferentes para criar significado. Agora imagine que algumas dessas partes, quando se juntam, criam algo novo e único. Também é importante lembrar que tais conexões não poderiam ser previstas apenas olhando para as partes isoladamente. Isso é o que chamamos de propriedade emergente. Quando se está aprendendo inglês, o aprendiz não está apenas memorizando palavras e regras gramaticais. Ele ou ela está aprendendo como todas essas partes se unem para formar algo maior, ou seja, a capacidade de se comunicar em inglês. O conceito de propriedade emergente no ensino de língua inglesa é sobre reconhecer que, ao aprender as partes individuais, o aprendiz está trabalhando para construir algo mais grandioso, a habilidade de usar o idioma de uma forma eficaz e comunicativa. Ao explorar o processo de aprendizado de uma língua franca como o inglês, algumas características de propriedades emergentes começam a se destacar, como competência linguística, fluência e naturalidade, adaptação cultural, criatividade linguística e resolução de conflitos. A competência linguística, ou habilidade de comunicação em inglês, é uma propriedade emergente que surge da interação de várias habilidades linguísticas, como o vocabulário, gramática, pronúncia, habilidades de compreensão auditiva e leitura. A Base Nacional Comum Curricular, doravante BNCC, destaca a importância do desenvolvimento da competência linguística como uma das habilidades fundamentais para a educação básica. Os professores de língua inglesa são responsáveis por fornecer aos alunos uma base sólida de conhecimento linguístico através de uma instrução cuidadosamente planejada e adaptada às necessidades individuais dos alunos. Os professores capacitam os estudantes a adquirir e internalizar as estruturas linguísticas essenciais para a comunicação eficaz em inglês. Sobre esse assunto, o professor e doutor Ahmed Arkar diz o seguinte: os falantes de inglês como língua internacional devem ter as habilidades necessárias para lidar com as variedades de inglês, ou seja, ajuste de habilidades. Tal pressuposto nos leva a concluir que a competência em inglês, como língua internacional, requer ser proficiente em ao menos uma variedade de inglês. A fluência e a naturalidade na fala ou na escrita em inglês são propriedades emergentes que se desenvolvem à medida que os alunos ganham experiência e prática. Embora os alunos possam inicialmente se concentrar em aprender vocabulário e regras gramaticais, a fluência emerge gradualmente à medida que eles se tornam mais confortáveis e confiantes em usar o idioma em situações do dia a dia. A BNCC incentiva o desenvolvimento da fluência e naturalidade na comunicação em inglês como parte do desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Os professores desempenham um papel crucial ao criar um ambiente de aprendizagem que encoraja a prática regular da língua através de atividades interativas, discussões em sala de aula e tarefas que incentivam a produção linguística autêntica. Além disso, os educadores modelam padrões de fala e escrita natural, oferecendo feedback construtivo para ajudar os alunos a refinar sua linguagem e estilo. O educador Michael Lewis sugere que uma sensibilidade para o processo da fala em blocos
pode ajudar o aprendiz de diversas maneiras, ao identificar as unidades para a aprendizagem, ao relacionar os vocabulário à gramática, ao processar a língua que escutam, planejar e produzir a língua fluentemente eles mesmos. A adaptação cultural, ou a capacidade de entender e se adaptar às nuances culturais da língua inglesa, também é uma propriedade emergente no processo de aprendizado. Isso inclui compreender expressões idiomáticas, piadas, gírias e normas sociais que são intrínsecas à comunicação em inglês. Essa compreensão cultural emerge à medida que os alunos se envolvem em interações autênticas com falantes nativos e consomem conteúdo em inglês como filmes, músicas e livros. A BNCC reconhece a importância da adaptação cultural no ensino de língua inglesa, enfatizando a compreensão e apreciação das diferentes culturas de língua inglesa ao redor do mundo. Os professores desempenham um papel vital ao expor os alunos a uma variedade de culturas anglófonas, através de materiais autênticos, discussões sobre os temas culturais e interações com falantes nativos. Ao sensibilizar os alunos para as nuances culturais da língua inglesa, os educadores os capacitam a se comunicar de forma mais eficaz e respeitosa em contextos globais. A autora Fernanda Liberali faz a seguinte colocação sobre esse assunto. Em contextos multilingües, como os proporcionados pelas escolas bilíngues, as duas ou mais línguas podem ter um papel impactante nessa articulação. O pluralismo complexo criado pelo fato de lidar com duas ou mais línguas e pela sua inserção em múltiplas culturas leva os aprendentes a lidar com importantes processos metacognitivos e metalinguísticos que levam a uma expansão cultural e linguística. A criatividade linguística, ou a capacidade de expressar ideias de forma criativa e persuasiva em inglês, envolve a habilidade de usar o idioma de maneira flexível e imaginativa para transmitir significados sutis, contar histórias envolventes ou persuadir um público. À medida que os alunos ganham proficiência no idioma, a sua criatividade linguística emerge naturalmente, permitindo-lhes usar o inglês de maneiras que refletem sua personalidade e estilo individual. A BNCC encoraja o desenvolvimento da criatividade linguística como parte do processo de aprendizagem de língua inglesa, incentivando os alunos a experimentarem com a linguagem e expressarem suas ideias de forma original e imaginativa. Os professores de língua inglesa podem cultivar essa habilidade em seus alunos através de atividades como jogos de palavras, redação criativa e dramatização. Os educadores estimulam a imaginação e a inventividade linguística nos alunos, encorajando-os a explorar novas formas de expressão e a desenvolver seu próprio estilo de comunicação em inglês. A autora Duarte propõe uma resenha sobre a relação entre a língua e a criatividade, que Fonseca resume da seguinte maneira: quando falamos de criatividade linguística, estamos a referir-nos a um conceito que não é sinônimo nem de imaginação, nem de originalidade. Antes designa uma propriedade do uso da língua ancorada no desenho da linguagem humana. Mostra igualmente que é diretamente inferível desse passeio pelo país da linguagem, que a compreensão e a exploração didática da criatividade linguística supõe uma sólida formação linguística nos professores de língua. A resolução de conflitos é a habilidade de lidar eficazmente com as situações de desacordo, mal-entendidos ou tensões na comunicação. Isso envolve a capacidade de identificar e compreender as fontes de conflito e de comunicar-se de forma construtiva para encontrar soluções que sejam satisfatórias para todas as partes envolvidas. A resolução de conflitos requer empatia, habilidades de negociação, flexibilidade e um compromisso com um diálogo aberto e respeitoso. A BNCC reconhece a importância das habilidades sociais e emocionais, incluindo a resolução de conflitos para o desenvolvimento integral dos alunos. Os professores podem servir como modelos de comportamento, demonstrando etiqueta comunicativa em suas próprias interações e fornecendo exemplos concretos de como resolver conflitos de forma construtiva. Os alunos muitas vezes
aprendem mais eficazmente através da observação e imitação. O Dr. Marshall B. Rosenberg, autor de Comunicação Não Violenta, diz o seguinte sobre esse assunto: ao elaborarmos um vocabulário de sentimentos que nos permitem desenvolver de forma clara e precisa nossas emoções, a comunicação entre os demais fica mais fácil. Ao mesmo tempo que nos faz mais vulneráveis, a expressão de novos sentimentos pode nos ajudar a resolver conflitos. Em suma, os professores de língua inglesa desempenham um papel vital na promoção do desenvolvimento de propriedades emergentes essenciais, como competência linguística, fluência e naturalidade, adaptação cultural, criatividade linguística e resolução de conflitos. Ao fornecer orientação e apoio e oportunidades de prática, esses educadores capacitam os alunos a se tornarem comunicadores proficientes e culturalmente versáteis em inglês. Metodologia. O referido estágio trata-se da observação das aulas do reagente de atuação na modalidade presencial de educação, auxiliando nas aulas ministradas pelo professor Josielton Gomes da Silva e ministrando algumas aulas. Ao todo, a observação de 20 aulas, regência de 5 aulas, a escrita do projeto, o roteiro de observação mais 5 planos de aula, a escrita do paper e os slides de socialização, perfazendo um total de 150 horas. O estágio curricular obrigatório descrito neste projeto de estágio foi realizado na Escola Estadual Professora Marlene Carmo, situada na cidade de Rio Pardo de Minas, Minas Gerais. A mesma está localizada na rua Arlindo Dias Silveira, número 286, no bairro Jardim Florestal e atende aos alunos matriculados entre as turmas de ensino fundamental e médio. A referida instituição de ensino tem uma grande demanda de alunos que recebem atendimento educacional especializado. Possui uma infraestrutura inclusiva para garantir o acesso e a participação e o aprendizado desses alunos, como rampas de acesso, banheiros adaptados e profissionais qualificados em educação especial, para que possam atender às necessidades específicas desses alunos. Neste semestre, a instituição está ampliando suas instalações ao construir um terceiro prédio. As aulas ministradas pelo estagiário estão de acordo com a programação planejada pelo professor Josielton sobre os seguintes temas. O professor acompanhou de perto o processo de estágio, oferecendo feedbacks e materiais necessários para a realização das aulas ministradas. Vale ressaltar que esses conteúdos estão disponíveis no portal Se Liga na Educação. O estagiário incentivava a participação ativa dos alunos por meio de perguntas, discussões, atividades práticas, destacando pontos fortes e áreas de melhoria e adaptando sua abordagem para atender às necessidades individuais dos alunos caso fosse necessário.